nosso coração na noite deste dia. Apocalipse capítulo 2, verso 4 diz: Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Arrependa-se e volte a práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Verso 7 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Jesus. Meus irmãos, o texto em que nós lemos e aonde iremos tomar por base para trazer uma rápida e singela reflexão da palavra do Senhor Jesus se encontra no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, meus irmãos, é um dos poucos livros explorados dentro de nossa Bíblia Sagrada. Talvez por causa da simbologia que o livro vai apresentar. Mas quando nós lemos o livro de Apocalipse, e quando chegamos no capítulo 1 e o versículo 3, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, meus irmãos, é o livro da revelação. João vai estar aprisionado na ilha de Patmos por volta do ano 90 a 96 depois de Cristo. A ilha de Patmos é uma ilha hoje situada na Turquia. E é interessante que a ilha de Patmos, nos dias do Império Romano, esta ilha era tida como um lugar que era para lá aonde os inimigos de Roma eram direcionados. Mas é interessante, meus irmãos, quando nós paramos para pensar do que está a acontecer na ilha de Patmos. João vai estar aprisionado e ele, João, vai dizer o motivo na qual e o que levou a sua prisão a estar ali em Patmos. Quando você lê Apocalipse capítulo 1 e o verso de número 9, o texto vai dizer: E eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. O que levou a João ser aprisionado naquela ilha foi porque João era alguém que pregava a palavra do Senhor e era alguém que testemunhava da pessoa de Cristo. E isso é João que vai nos dizer. E quando nós paramos para pensar um pouco sobre esta ilha era um lugar de difícil acesso, e há quem diga que muitos ali não conseguiam sair, porque há alguns historiadores vão dizer que naquele ambiente difícil, naquele ambiente doloroso, eram pessoas que eram subjugadas a alguns trabalhos braçais e alguns trabalhos forçados. É nesse ambiente de dor, é nesse ambiente de sofrimento, é nesse ambiente de luta
que João vai receber algo que ninguém nunca recebeu. João vai receber algo da parte do Senhor que ele não revelara a ninguém. João vai ver coisas aqui que o Senhor não tinha revelado e não tinha mostrado para homem algum. Quando você lê este livro de Apocalipse, você vai entender aquilo que eu estou a lhe dizer na noite deste dia, porque foi numa situação difícil que o Senhor se revelou para João. Talvez é nesse momento de dor, é nesse momento de dificuldade que você e eu estamos a passar, que o Senhor, quem sabe, pode se revelar para nós de uma maneira especial e nos dizer de uma maneira especial aquilo que nós temos que fazer. Foi no momento difícil que ele se revelou para João. Quem sabe é no momento difícil que ele vai se revelar para você, vai te mostrar algo que ele nunca mostrou para ninguém, e o nome dele vai continuar sendo adorado através da tua vida. Quando você começa a ler, ainda nos versos que sucedem, no verso 11 dizendo: escreva no livro o que você vê e mande às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí ele vai dizer as 7 igrejas que vão estar na Ásia naqueles dias. Ele vai começar dizendo sobre a igreja de Éfeso, e depois ele fala sobre a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas 7 igrejas que João escuta da parte do Senhor e vai trazer algumas informações de uma maneira direta para o anjo da igreja. Mas quando você lê no versículo 12, ainda do capítulo 1, a Bíblia diz que voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, como um cinto de ouro. Ele vai começar agora a ter uma visão do Cristo glorificado. João agora não tem mais aquela visão de Cristo sendo crucificado ali na cruz do Calvário. João agora tem uma visão do próprio Cristo agora, com toda a sua majestade e com toda a sua glória. Ele começa a descrever a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes a um bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz de quem falava com ele era uma voz como o som de muitas águas. E na visão que João tem, na mão deste homem vai estar, na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada aguda de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando João tem esta revelação, a Bíblia diz agora que ele vai cair aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas. Em outras traduções vai estar escrito: não tenha medo.
eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. João agora está descrevendo a soberania do nosso Senhor. João está escrevendo de fato aquele que tem o poder, aquele que tem autoridade sobre a morte, aquele que tem autoridade para dar vida, aquele que é, que sempre, que há de ser e que breve virá. João continua, meus irmãos, a ter esta visão, e na visão que ele tem, ele começa agora a ouvir algumas recomendações que o próprio Cristo agora vai direcionar a João para aquelas 7 igrejas que de antemão ele já havia falado. Chegamos agora no capítulo de número 2, e o versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso. Percebam que as palavras que o próprio Senhor vai direcionar é para o anjo da igreja, e o anjo da igreja aqui era a liderança local. O anjo da igreja aqui era o pastor da igreja. João está escrevendo diretamente da parte do Senhor para o pastor da igreja, pois a Bíblia vai dizer: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita. O que ele está querendo dizer aqui, que aquele que conserva na mão direita é aquele que tem o poder, é aquele que tem autoridade, é aquele que tem o controle de toda a situação e de toda a humanidade, porque ele é Rei dos Reis, porque ele é Senhor dos Senhores. Ele diz, escreve e diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Se você ler um versículo, capítulo 1 e o versículo de número 20, a Bíblia vai fazer questão de dizer e vai descrever o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz no versículo 20 do capítulo 1: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são o anjo das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. João está dizendo aqui que a estrela que está na mão daquele que tem o poder, daquele que tem autoridade, é a liderança da igreja. Ou seja, só está brilhando é porque está na mão dele, só está em um lugar de destaque é porque você está na mão dele, só está em uma posição, quem sabe, confortável é porque quem tem o controle da situação está controlando tudo em todo tempo, para que o nome dele venha a ser glorificado através da tua vida. Ele continua a dizer: as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Nós percebemos na leitura do capítulo 1 que o candelabro aqui que ele diz é a igreja. Ou seja, quando ele está dizendo que anda no meio dos 7 candelabros, ele está dizendo que o dono da igreja, ele tem a total liberdade de passear no meio dela. O dono da igreja, o próprio Senhor Jesus aqui, ele tem a total liberdade de se movimentar no meio da igreja. É ele quem passeia no meio da igreja. É o nome dele que é exaltado, é o nome dele que
que é bendito. A igreja do nosso Senhor Jesus não é uma igreja estática, parada não, porque o dono da igreja passeia pelo meio dela. O dono da igreja tem a liberdade de operar na hora que ele quer, no momento em que ele quer, porque quem manda na igreja é ele. Tudo foi feito por ele e tudo foi feito para que o nome dele venha a ser exaltado e bendito. Ele vai dizer ainda no versículo de número 2 do capítulo 2: conheço as suas obras que você realiza. Quando ele está se referindo à igreja de Éfeso, todos nós sabemos que a igreja de Éfeso foi uma das igrejas que o apóstolo Paulo vai fundar. Paulo sendo o fundador da igreja de Éfeso. Éfeso tinha uma base doutrinária bastante sólida. Paulo vai se dedicar alguns anos de sua vida a pastorear esta igreja. Depois da saída que Paulo sai da igreja de Éfeso, Paulo deixa Timóteo a pastorear. Alguns historiadores também vão dizer que não só Paulo e Timóteo, mas também Tíquico é o pastor dessa igreja. E há quem diga ainda que o apóstolo ou discípulo do amor, João, quem tem esta revelação também foi o pastor desta igreja. É por isso que ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele sabe o que você fez ontem, ele sabe o que você fez no passado, ele sabe, conhece a tua vida por inteiro, ele conhece, ele sabe, trata com você no mais íntimo do teu coração, porque ele sabe todo e toda, a qualquer instante da tua vida. A tua vida está sobre os cuidados e sobre a observação dele. Queira o diabo querer te acusar ou não, ele conhece o teu deitar, ele conhece o teu levantar, ele conhece a maneira que você adora, ele conhece a maneira que você se conduz diante de sua presença. O problema da minha geração é que pensa que está enganando alguém. Não. Você pode enganar o ser humano, você pode enganar a liderança da igreja local, mas o dono da igreja te conhece. O dono da igreja sabe o teu íntimo. O dono da igreja conhece a intimidade que há no teu coração e na tua mente. É Ele quem te sonda, Ele sabe os teus pensamentos, Ele sabe aonde você vai, Ele sabe aquilo que você faz nos caminhos ocultos da vida. Não tem nada escondido diante dele, porque os olhos dele é como chama de fogo, e tudo que eu e você fazemos aqui, um dia iremos de prestar conta para que o nome dele possa ser exaltado. Éfeso era uma igreja que conhecia a Bíblia. Mas o que é que vai acontecer com a igreja de Éfeso? O versículo 2 continua ainda: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Eles têm alguns pontos positivos sobre a igreja de Éfeso. E quando você lê que era uma igreja que perseverava, era uma igreja que caminhava mesmo em meio às lutas e às dores. Mas é interessante que ele continua a dizer: sei que você não pode suportar os maus, e os que pôs à prova, os que se declaram apóstolos e não são. Por que é que ele está dizendo isso? É porque dentro da igreja de Éfeso
Havia surgido algumas heresias por parte da membresia da igreja. Dentro da igreja de Éfeso, alguém que conhecia a palavra não suportava esses maus obreiros, não suportava um falso ensinamento. É por isso que ele diz: você, pois, aprova os que se declaram apóstolos e não são. Parece que João está tendo uma revelação, Heloísa, para o século que nós já estamos vivendo. Tem muita gente se titulando por aí, tem muita gente andando com credencial de pastor por aí, tem muita gente andando com credencial de missionários por aí, mas na verdade são pseudos apóstolos. E o que é isso, pastor? São falsos pregadores, são falsos adoradores, são falsos líderes de igrejas, mas o Senhor conhece o coração e a mente de cada um, e vocês estão cientes de tudo aquilo que está sendo doutrinado e ensinado para suportar um falso ensino, para que o nome dele, do Senhor, venha ser glorificado. Aleluia. Ele vai dizer: e descobriram que são mentirosos. Parece uma crítica dura, mas é uma realidade para os nossos dias. Quem de nós aqui não conhecemos alguém que canta, que prega, vive uma vida de fachada, até canta bem, até prega bem, mas é mentiroso, é enganador, e o que é dele está guardado se não se arrepender no dia do juízo. Ele continua dizendo: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Teve momento difícil dentro da caminhada cristã, como a igreja de Éfeso, mas eles suportaram por amor do nome do Senhor, sem esmorecer. Se está difícil a caminhada, continua a caminhar. Se está difícil a luta diária, continua a adorar. Adorar a Deus quando estamos num monte é fácil. Quero ver você adorar quando está faltando tudo na tua casa. Quero ver você glorificar quando a tua vida está de ponta cabeça, parece que está tudo fora do controle. Eu quero saber se você é adorador no momento, em uma situação difícil como essa que a igreja de Éfeso suportou. Ele vai trazer alguns pontos positivos para essa igreja. Mas quando você lê no versículo 4, percebam que a tonalidade de voz parece que muda o ambiente. Agora aquele que traz alguns elogios, agora ele vai trazer algo preocupante para nós. Percebam que ele vai dizer: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. E isso aqui é muito grave para uma igreja ou para alguém que um dia pregava, que um dia louvava a Deus, que um dia estava envolvido nos trabalhos da igreja. Ele até suporta o dia da provação, ele tem até uma base doutrinária sólida, mas o versículo 4 vai dizer: tenho, porém, contra você. Em outras traduções vai estar escrito: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o seu primeiro
amor. E a palavra abandonar ou abandonou aqui no grego é o mesmo que o sentido que ele vai trazer, dizendo abandonou como que fosse de uma forma consciente, sabendo do que estava fazendo, sabendo do que iria acontecer. E isso é um perigo, quando pensamos que não precisamos estar em um ambiente como esse para enaltecer ao Senhor. É um perigo de abandono consciente quando deixamos de ler a nossa Bíblia Sagrada. Isso é um perigo consciente quando sabemos que devemos fazer o nosso exercício devocional de oração, de leitura da palavra, quando começamos a deixar essas coisas de uma maneira gradual. A frieza espiritual vai adentrando em nossas vidas, quando pensar que já não exercemos com tanto vigor, já não servimos a Deus com tanto entusiasmo, já não servimos a Deus com a mesma fortaleza de antigamente. Quando marcávamos um evangelismo, era o primeiro que chegava. Quando marcava uma oração, era a primeira que chegava. Mas quando esse abandono se torna de uma forma consciente, já chega no meio da oração, já chega no meio da doutrina, e isso vai se afastando da presença do Senhor, e já não tem mais aquela vontade, aquela alegria de servir como no primeiro amor. O Senhor te traz aqui na noite deste dia para você parar e pensar de que maneira você está se comportando diante da presença do Senhor. Quantos momentos diários você tem de oração? Quantos momentos diários você tem da leitura da palavra? Quantos momentos diários você tem de comunhão para com Deus, para engrandecer e bendizer ao Cordeiro Santo de Deus? Aleluia, Jesus. 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 5. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar algo impressionante, o que acontecia com essa igreja. 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo de número 5 diz: o alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro. Perceba que o coração da igreja de Éfeso já não existia mais uma pureza, já não existia mais aquilo que é puro dentro do nosso coração. O que havia, meus irmãos, dentro da igreja de Éfeso já não era mais uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia, de uma fé sem máscara, de uma praticidade de culto não fingido. Nós estamos vivendo em uma triste geração que servir a Cristo parece que virou uma religiosidade, já não adora mais como adorava, já não prega mais como pregava, já não servia mais como servia, vive uma vida de uma duplicidade de máscara, de sincera. Essa palavra sincera no seu sentido original é como se fosse uma máscara. É momento de tirarmos a nossa máscara, revelar de fato quem nós somos e estamos diante da presença do Eterno. De que maneira se encontra o teu coração diante de Deus? De que maneira se encontra o teu coração diante dos nossos irmãos? De que maneira se encontra a tua vida espiritual diante do Todo-Poderoso? Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: é momento de voltarmos ao primeiro amor, para que o nome dele venha a ser exaltado.
Aleluia. Ele vai continuar falando no livro de Apocalipse ainda, no versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Percebam que o próprio Cristo agora vai trazer a memória da igreja de Éfeso. É uma pergunta que ele faz. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Traz aí na tua consciência agora. Traz aí na tua mente agora aqueles momentos que você tinha de devoção inteira para com Deus e hoje já não tem mais. Qual era o momento em que você tirava para meditar na palavra? Qual era o momento durante os seus afazeres que você tirava para louvar a Deus? Lembra aí? Quando você pensa que não, já passou 1 hora no celular. Quando você pensou que não, já é quase meio-dia e não tem nada feito ainda. Muito menos orando agradecer a Deus pelo dia. Lembra aí o que tem te tirado da presença do Senhor. E é interessante que ele continua dizendo: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Perceba que o Senhor, Ele está dizendo: lembra de onde você caiu, e quando você se lembrar, você deve se arrepender, e volte às práticas de tudo aquilo que você fazia, porque é do agrado do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz: arrepende-se, e arrepender aqui no grego é como se fosse uma metanoia, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de mente. É isso que ele está querendo te dizer. Volta novamente ao teu início, volta a louvar com o coração ardendo, volta a pregar como se a chama queimasse no teu coração ainda. Serve a Deus, vem para a casa do Senhor com um coração alegre e feliz e sincero diante dEle. Oh, glória. Aí agora ele diz a sentença para aqueles que não se arrependerem. Ele continua dizendo: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Agora é com você. Agora é conosco. Vamos nos arrepender ou vai querer que Ele tire de nós aquela luz, aquele que brilhava sobre nossas vidas? Há um perigo para quem não se arrepende. É tirado a luz, é tirado a essência aqui. Aqui não é teologia calvinista, aqui é teologia da palavra de Deus. Se não se arrepender, corre um sério risco de ficar fora do reino de Deus. Não é porque um dia você pregava que Ele vai ter misericórdia, não. Ele quer que você e eu se arrependa, para que o nome dele venha a ser exaltado. Céu é lugar de arrependimento, céu é lugar sim, daqueles que se arrependeram com um coração sincero diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí o próprio Cristo vai dizer ainda algo em favor deles. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. As obras dos nicolaítas aqui eram um grupo de hereges que vivia dentro da igreja. Parece que o tempo passou
Mas a síndrome dos nicolaítas ainda permeia em nosso meio. É um falso ensino dentro da igreja, um grupo restrito dentro da igreja, trazendo falso ensino, embaraço na mente dos irmãos. E alguns dos irmãos de Éfeso, que tinham uma base doutrinária, odiavam aquela situação. E o próprio Cristo vai dizer: os quais eu também a odeio. Quando eu falo que parece que João está escrevendo para a igreja do século 21, é uma realidade. O tempo passou, mas as heresias e o falso ensino ainda tentam se introduzir em nosso meio. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. É necessário você se arrepender e se dobrar ao verdadeiro sistema doutrinário bíblico, porque a revelação da palavra vai trazer libertação para a tua mente, vai trazer libertação para o teu coração, e todo pensamento mundano vai ser posto por terra no nome de Jesus. É a palavra que vai limpar a mente, é a palavra que vai limpar o coração, é a palavra que vai moldar o caráter do homem, para que o nome dele venha a ser exaltado. É muita heresia em nosso meio, é muito falso ensino em nosso meio, é muita distorção da palavra de Deus em nosso meio. A palavra de Deus tem que ser lida, explicada e explanada da maneira que ela é, pura e sem mistura, porque a palavra dele é Deus falando ao nosso coração, e não aquilo que eu penso ou deixo de pensar. O que tem de prevalecer é o nome dele e a autoridade dele sobre este lugar. Aí ele vai dizer: quem tem ouvidos a ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que numa ambiência como a de Éfeso, numa ambiência como a igreja do século 21, vai ter alguém ainda que ainda vão querer e vivenciar uma obra nicolaíta. Não vai se arrepender, não vai deixar de pregar a heresia, não vai deixar de acreditar na heresia ao invés de acreditar na palavra de Deus. É por isso que ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. É momento de darmos ouvido à voz do Espírito. É momento de dar ouvido ao que o Espírito diz à igreja. E ele diz: olha a recompensa de quem dá ouvido à voz de Deus. Olha a recompensa de quem se arrepende da praticidade pecaminosa. Olha a recompensa para aqueles que adoram e bendizem ao nome do Senhor com um coração sincero. A Bíblia vai dizer: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que ele está dizendo aqui: para quem se arrepende, para quem deixa as obras do pecado, para quem deixa de viver uma vida em meio à heresia, tem recompensa da parte de Deus, tem relacionamento com o nosso Senhor Jesus nas mansões celestiais. O nome dele vai ser exaltado através da tua vida, mas para isso é necessário se arrepender, deixar de viver a praticidade do pecado, se arrepender aonde você caiu, para que o nome dele venha a ser exaltado. Bendito seja o Cordeiro de Deus.
Fica de pé em nome de Jesus. Nós iremos de orar agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito em nosso meio. A palavra está sendo ministrada aos nossos corações. E nós queremos entregar o nosso coração por inteiro ao nosso Deus. Se você é carente de oração assim como eu, põe a mão no seu coração e eleva a voz àquele que pode ouvir o teu clamor. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, queremos te louvar, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Queremos te louvar, Senhor, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor fez em nosso meio. Deus amado e Deus santo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que elevamos a nossa voz em oração a ti. Pai, perdoa o nosso coração, perdoa, Senhor, a nossa mente, ó Deus, traz a memória onde somos falhos para contigo, pois nós se arrependemos, ó Deus, de tudo aquilo que nós fizemos, ó Deus, e que nos afastamos da tua presença. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa renovar o coração desta mulher, que o Senhor possa renovar o coração deste homem, que o Senhor possa renovar o coração deste jovem, desta criança, Senhor. Vai vir encontrar este homem, Senhor, vai vir encontrar esta mulher, vai trazendo uma mudança de mente, uma mudança de comportamento e de coração. Engrandece o teu nome aqui neste lugar, Deus, para nós cremos verdadeiramente que o Senhor vai salvar, que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai curar neste lugar. Começa a sarar nos nossos corações, ó Pai, pois somos carentes, ó Senhor, de tua presença. Abençoa o teu povo de uma maneira especial. Leva em paz aos nossos lares, nos guarda, livra-nos e nos protege de todo mal, porque é assim, Senhor, que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória.